Meus amigos, que alegria poder retornar para esse mundo incrível de The Boys, cara. Uma série que já está aí na sua terceira temporada e que eu fui uma das pessoas que não assistiu a série na época do lançamento, deixei pra lá e foquei em outras coisas e comecei a assistir tudo de uma vez uns 3 meses atrás. E meus queridos, como eu deveria ter assistido essa série na época, viu? The Boys é simplesmente incrível, uma série madura que quer comunicar algo relevante, importante e diferente do padrão e que faz isso por meio de um recurso famosíssimo na história do cinema. A sátira, meus amigos. The Boys nada mais é do que uma grande sátira. Mas é claro que uma sátira precisa ser mirada em algo, não é? Pois bem, esse algo aqui é o modelo de sociedade atual, ou seja, a política moderna, os modelos de religião modernos e os impactos da vida dos cidadãos, o estilo de vida baseado em mídias sociais, sendo que toda essa história é construída em cima de um pano de fundo de super-heróis. Uma grande paródia da Liga da Justiça, mas que não se limita apenas em tirar sarro da DC, mas faz isso com a Marvel também e com todo esse mundo. E faz isso de forma muito inteligente. Por isso, se você ainda não assistiu as 2 primeiras temporadas de The Boys, eu super recomendo que você invista seu tempo, elas estão disponíveis ali na Prime Video, mas hoje é um dia muito especial porque chegou a terceira temporada, e que nós tivemos liberados na Prime Video os episódios 1 a 3 e que a partir da semana que vem teremos um episódio por semana, completando a temporada ali com um total de 8 episódios. E eu me dei a liberdade de assistir esses 3 primeiros pra saber se eu ia gostar ou não e se eu ia querer trazer pra vocês aqui como recomendação ou não. E agora, depois de assistir, obviamente eu já estou gravando esse vídeo, então vocês sabem que eu gostei, mas eu já cheguei também na conclusão de como que eu pretendo trazer essa série aqui pra vocês. Eu vou fazer a crítica aqui hoje dos 3 primeiros episódios, mas com spoilers apenas do primeiro. Spoilers mínimos também, nada que vai atrapalhar sua experiência com a temporada, pelo menos até a parte que eu assisti. Mas se você não quiser nada de spoiler, nem do primeiro episódio, recomendo que você não fique muito por aqui não. Mas como eu preciso me basear em algo pra poder escrever esse texto e trazer essa crítica pra vocês, eu vou dar spoiler apenas do primeiro, poucos spoilers, e vou dar uma pincelada ali nos outros 2. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa a fazer igual eu fiz lá com Better Call Saul, lembra? Uma análise completa dos episódios com minhas visões, resumos e interpretações, tudo semanalmente, combinado? Então, pra quem não me conhece, eu sou o Capitão Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e se você quer entender um pouquinho mais sobre a sátira The Boys, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, isso é muito importante pra mim. Tão importante, é claro, quanto você se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui embaixo e comentar se você é fã de The Boys ou não. Também, é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado, pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E agora, sim, dito isso, vamos começar com The Boys no primeiro episódio. A cena de abertura do primeiro episódio, como qualquer obra que se preze no seu roteiro, já começa nos mostrando o tema que vai ser abordado na temporada inteira: o declínio mental do Capitão Pátria, que por conta dos eventos da temporada passada, em que sua amada Nazi foi destroçada e exposta para o mundo, acabou tirando ele um pouco do seu eixo. E na cena nós temos um filme no melhor estilo Vingadores sendo mostrado na Premiere nos cinemas, e o Capitão Pátria tendo que lidar com o fato dele estar na linha de frente de algo que ele mesmo foi um dos culpados. Uma coisa muito interessante, se vocês me permitem dizer, porque o Capitão Pátria, na minha opinião, poderia render um vídeo só dele aqui no canal. Ele é um personagem muito complexo e muito bem escrito. Ele é literalmente o super-homem, cara, um maluco imparável que poderia facilmente destruir o mundo se ele quisesse. Só que ao invés do super-homem, que é um cara bonzinho, o Capitão Pátria não é nada bonzinho e é bastante instável. Então ver e poder entender esse declínio por parte dele é algo que foi explorado nos episódios seguintes e que está sendo conduzido para um ponto de ruptura, vamos dizer assim, um momento em que ele vai explodir. E nessa sequência de abertura também, meus queridos, entra um outro ponto muito interessante sobre The Boys, que são as referências bem feitas. O logo da VOT Studios aqui é exatamente igual ao logo da Marvel Studios, e o diretor do filme chega a dizer que o filme só foi lançado graças à hashtag dos fãs pedindo o corte dele, ou seja, claramente uma referência à galera que pediu o Snyder Cut na época. Então note como a maior parte das referências aqui não são apenas citações diretas ou menções diretas, são pequenas analogias, pequenas alusões que fazem uma espécie de cutucada e crítica a outros estúdios que também produzem obras de super-herói, enquanto ainda assim nos divertem muito. A partir daí a gente é apresentado ao estado atual dos personagens principais, inicialmente com a relação entre o Rio e o Butcher. E cara, eu gostei muito do rumo que eles deram pro Rio nessa temporada, porque eu acredito que ele estava um pouco sobrando na temporada passada, sabe? Na primeira temporada a história é majoritariamente concentrada em volta do personagem dele, e eu acredito que nessa mesma temporada o arco dele foi concluído, sendo que na segunda eu senti que ele era mais um coadjuvante de uma história maior do que ele poderia agregar. Então tê-lo numa posição de ter que atacar a VOT, mas não de uma forma suja e sorrateira, mas de forma corporativa,
não só faz todo sentido pro personagem, como dá outra roupagem no roteiro. Porém, alguns eventos que acontecem ali no episódio 2 e 3, que eu não quero falar muito a respeito para não estragar a experiência de ninguém, mas me fizeram acreditar de que essa roupagem não vai durar muito tempo, e o motivo para isso é muito bom. Não quero falar muito mais sobre isso, mas fato é que eu estou bastante curioso para ver o que eles vão fazer com o personagem do Ryu daqui pra frente. A partir daí, entramos em uma cena de operação da equipe do Butcher que de verdade quase me fez vomitar. Não literalmente vomitar, mas eu comecei a assistir os episódios na manhã de hoje, nessa sexta-feira, e nessa cena do primeiro episódio eu estava literalmente com um copo de café com leite na mão, comendo um pãozinho. E digamos que eu perdi meu apetite. Eu não vou poder mostrar as imagens aqui, mas digamos que a gente conseguiu ver finalmente na tela de TV o que aconteceria se aquela teoria do Homem-Formiga entrando no Thanos, explodindo ele de dentro pra fora, fosse verdade, né? E foi bastante nojento, então que bom que a Marvel não fez isso. Mas fato é que além de ser uma baita cena nojenta e gráfica, e além de servir como uma baita referência irada a uma teoria famosa na época de Vingadores, essa cena também está ali pra nos representar que a relação entre o Ryu e o Butcher está sendo respeitada. O Butcher está respeitando as regras que a corporação do Ryu ali, onde ele está trabalhando, estão impondo pra ele. E o Butcher respeitando regras é algo novo, né? Então por que será que ele está fazendo isso? Muito simples, o fato de que existe uma criança agora na jogada. Uma criança que não é o filho dele, mas que ele herdou por conta da esposa, e que o Butcher está tentando ser diferente por ele. Daí pra frente a gente é apresentado ao que aconteceu com o Leitinho, que estava no aniversário da filha, tentando ter uma vida diferente e reconquistar a sua ex-esposa, que já está com um novo marido, e nos dando uma sensação de dó desse cara, porque ele de fato foi o que mais se ferrou por conta das temporadas anteriores, né? No primeiro episódio o Leitinho tem pouca participação, mas esse pontapé da família dele ter seguido em frente foi uma decisão importante e inteligente na minha concepção, porque meio que mostra que ele também precisa seguir em frente, e que o que antes, né, a família era meio que utilizado pelo roteiro para ele ter o que temer, agora pode ser deixado um pouco de lado, fazendo mergulhar de cabeça na treta, algo que é explorado nos episódios seguintes, né, que eu não vou falar muito a respeito, e eu gostei bastante da ideia. Logo no primeiro episódio há um elemento importante que vai ser utilizado nos demais, que é o novo composto V, que dura 24 horas e que o chefe da firma lá tá tentando usar como negociação para colocar no exército americano, e que a Maeve também conseguiu uma amostra e entrega pro Butcher, o permitindo a possibilidade futuramente, algo que a gente já sabe que vai acontecer, do Butcher tomando essa parada e se tornando um super por 24 horas. E tá aí um encontro insano que eu estou muito ansioso para poder assistir, e que a gente teve um leve cheirinho ali no episódio 3. Também é nesse momento que nos é apresentada a trama que provavelmente vai ser o que vai trazer os novos entrantes, como o tão aguardado Soldier Boy pra história, que é o fato da Vought, a empresa, ter colocado a Starlight como co-capitã do time, algo que obviamente vai auxiliar no Capitão Pátria perdendo a cabeça, porque todo o arco dele aqui está sendo construído pra esse momento de ruptura, mas ao mesmo tempo disso, dá a Starlight a possibilidade de poder preencher as cadeiras ali do set da forma que ela bem entender. Então a gente chega a conhecer alguns desses possíveis nomes logo no primeiro episódio, e no segundo a surpresa de fato começa a aparecer, o que todo mundo quer ver. Acontecem mais algumas coisas, óbvio que eu tô resumindo pra esse vídeo não ficar imenso, mas fato é que o episódio se encerra com o Ryu descobrindo que a sua chefe da divisão de controle de Super é uma Super, e que ela não parece ser uma das mocinhas não. Algo que, como eu disse no início do vídeo aqui, é o que vai mexer bastante na dinâmica entre o Ryu e o Butcher, porque não dá pra continuar nessa relação de chefe-funcionário com essa nova informação à solta. E bom, meus amigos, esse é o primeiro episódio, e confirmando o que eu falei no início do vídeo, eu não vou dar spoiler dos demais aqui, então podem ficar tranquilos, por respeito à galera que não conseguiu assistir os 3 ainda. Então assim, eu acho que dá tempo de você assistir na paz aí, pra gente se encontrar na semana que vem de novo e falar do episódio 4 com spoiler, fazendo aquela cobertura semanal. Porém, o que eu posso fazer é dar minhas impressões gerais desses outros episódios sem nada de spoiler. Então vamos lá. Eu acho incrível o fato de que The Boys consegue crescer em termos de trama e em termos de qualidade técnica na temporada, após uma outra temporada que já foi melhor do que a primeira. Então é uma crescente de melhoria contínua, cara, porque eu achei na primeira temporada as cenas de luta um pouco mal coreografado, mas isso não só melhorou na segunda, como aqui teve uma evolução considerável, cara. Rola uma parada ali no episódio 3 que, meu amigo, foi sinistro. Também gosto muito do fato de que as temporadas aqui não dão uma sensação de arco fechado e seguem uma estrutura de que os eventos que acontecem em uma parte da história têm consequências reais que precisam ser lidadas nos outros passos da história. Então, basicamente, eles não deixam um arco narrativo em uma temporada se encerrar ali. Eles pegam o que restou desse evento, o que isso gerou na cabeça dos personagens, e aplicam no roteiro pra seguir
seguir a história a partir daí, e isso é inteligente. Por exemplo, o que aconteceu com a Tempesta lá na temporada passada teve impacto, e um impacto forte na saúde mental do Capitão Pátria. E o mesmo com o Butcher, que não está no seu melhor momento, mas que agora tem um belíssimo motivo pra lutar, um filho que ele nunca quis, mas que ele herdou. E a série também, nas temporadas passadas, sempre arrumou tempo pra dar uma cutucada no sistema político, no sistema corporativo, e sem entrar em detalhes, né, porque eu não quero mesmo discussão política aqui nos meus vídeos, nunca, nem nos comentários, mas digamos que os cutucões continuam aqui e estão ainda mais afiados. E por fim, meus amigos, eu acredito fortemente por esses 3 primeiros episódios que a trama está cada vez menos episódica, o que é um excelente sinal. Nesses 3 primeiros aqui eu tive pouco daquela sensação de que o time estava trabalhando em pequenas missões, uma por episódio, e que pouco avançava da trama macro. Aqui parece que tudo está girando, pelo menos por enquanto, em volta de uma trama maior, e que esses pequenos eventos, esses pequenos devaneios, essas pequenas missões servem para completar eventos que são necessários para a trama macro avançar. Então assim, meus amigos, como vocês bem sabem, eu não sou muito a favor de dar notas para temporadas que ainda não estão completas, porque seria como analisar um filme assistindo apenas o primeiro ato. Então eu vou deixar a nota lá pro final, mas já adianto para vocês de cara que se você ainda não assistiu nada de The Boys, eu super recomendo que você assista as 2 primeiras temporadas, e pra galera que já assistiu as outras 2, eu super recomendo que você continue, porque esses 3 primeiros foram muito bons. Eu acho que essa temporada tem o potencial de ser algo marcante e brutal, e que possivelmente vai nos trazer eventos drásticos com os personagens principais, que podem ou não ser algo grande ao ponto de matá-los, quem sabe. Mas bom, ponto é que eu vou deixar em aberto esse ponto aí de fazer a cobertura semanal. Quero saber muito se vocês querem que eu faça isso, então se você quiser e estiver acompanhando a série, não deixa de comentar aí embaixo. Mas fato é que seria muito prazeroso pra mim, porque da mesma forma que Better Call Saul, eu gosto da ideia de trazer esse estilo de vídeo pra galera poder ir teorizando, discutindo aqui embaixo, e pra gente poder ir se comunicando mesmo sobre uma série que está em andamento. Sendo assim, se tudo der certo, vejo vocês de novo na semana que vem com o episódio 4. E agora eu quero saber de você, não deixa de comentar aí embaixo, como eu disse, é muito importante ter a sua participação. Também é claro, se gostou do vídeo, não deixa de conferir o clube de membros, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo mais. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.